A paz, irmão, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje nós vamos abordar um tema muito legal aqui, que eu gosto de sempre pregar. Tá aqui em Lucas 16, no verso 19, que fala do rico e o Lázaro, né? Aqui fala assim, ó, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, né, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelo anjo para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu és atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para lá, ou para vós, não podereis, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Disse o rico: Não, pai, Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Irmão, essa aqui é uma parábola, né, que ela fala exatamente como que é o inferno. Então, aqui tem a decisão de vocês tomarem antes de morrer, porque nós estamos passando muito dias difíceis, virão dias muito piores do que o que nós estamos tendo agora, né? Porque algumas pessoas pensam, né? Tem um purgatório. Eu vou rezar uma missa, vou pagar 7 missas pro defunto, o defunto vai pro purgatório e depois ele vai pro céu, só pro céu. Irmãos, aqui tá bem claro, a Bíblia não fala em purgatório em lugar nenhum. Depois de morrer, você pode se acabar de rezar, orar, botar o melhor pastor, o melhor padre para orar, não tem jeito. Porque lembra que a salvação é individual. Não adianta você ficar falando com morto. Jesus falou bem assim, o homem disse que queria seguir Jesus, né? Mas aí ele disse assim, deixa eu enterrar meu pai ou o parente lá que eu esqueci quem era. E Jesus disse assim, deixa os mortos, enterrar os mortos. O que Jesus estava dizendo? Que as pessoas aqui na terra estão mortas por causa do pecado, que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo aqui está morto. Quem não aceitou Jesus, saiba que está morto. Irmãos, eu vou te falar uma coisa séria. Eu fui lá no trono de Deus. Jesus é a ressurreição, ele me levou lá no trono e ele me ressuscitou lá no trono. Muitas das vezes vocês não vê que Jesus ressuscitou você, mas ele mostra para algumas pessoas. Jesus já me mostrou essa terra todinha. A terra, ela é escura, ela não é como os olhos nossos humanos vê.
ela tá escura por causa do pecado, entendeu? Ela tá clara, linda, maravilhosa para nossos olhos, mas para os olhos de Deus ela é escura. A diferença é que quando você aceita Jesus, você é um foco de luz que sai para fora, que vai até lá no céu. Foi isso que o Senhor me mostrou. Então, irmãos, não pense que você está aqui, está vivo, e que você está vivo no mundo espiritual, não. Não está não, tá? Tá morto. Os que estão vivos, somente aqueles que aceitaram Jesus estão em oração, orando, clamando ao Senhor. Ou seja, lembra das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes. Então, tem que ser as 5 prudentes. Se você não é essas 5 prudentes, você está morto. Entendeu? A diferença? Então, voltando aqui, Lázaro, não adianta vocês ficarem achando que vai pagar indulgências para poder ir para o paraíso, que não vai. Porque aqui foi antes, né, de Jesus ressuscitar dos mortos. Aí tinha o seio de Abraão, que era um lugar, era um paraísozinho, né? Que não era ainda o céu, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado para inaugurar o céu. Então as pessoas ficaram de lado. E a pessoa já ia para o inferno, porque o inferno já tinha sido criado para os que morreram na perdição. Então, quando Jesus morreu, teve o terremoto, né? Ali na cruz do Calvário teve o terremoto e Jesus desceu, né, no mais profundo abismo e que ele venceu a morte e tomou a chave de Satanás. Ou seja, Satanás não tem nem a chave da casa dele. Então, vocês não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo de Satanás, nem de demônio, nem de potestade nenhuma. Vocês têm que temer a Jesus, que é ele que tem a chave tanto do céu como do inferno. Então, ele que tem o poder de te mandar tanto para o céu como para o inferno. Entendeu, irmão, a diferença? Então, mas Jesus está dizendo, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, que meu fardo é leve e suave. Vem como tu estás, como tu estás. Entende? Não se preocupe se você está bebendo, fumando, entendeu? Não se preocupe se está cheirando, não importa. Importa que você venha como tu estás. E depois o Senhor vai te mudar, te lavar através do sangue do Cordeiro. Você lembra do tanque de Siloé, quando estava em Jerusalém, que está aqui escrito na palavra do Senhor? O anjo, ele era um tanque, era uma piscina. Então as pessoas desciam, quando o anjo balançava a água, entendeu? As pessoas corriam para dentro da piscina. Quando entravam dentro do tanque de Siloé, o primeiro que entrava, que pisava o pé dentro da água, ele era curado. Então, o tanque de Siloé é a igreja. Hoje, ela é a igreja. Então, quando você entra, bota os teus pés dentro da igreja, você está entrando dentro do tanque de Siloé. Porque dentro do tanque de Siloé, dentro da igreja, o Espírito Santo está pairando. Ele está como uma onda, assim, ó. Então, quando você chega e você bota os pés lá dentro e que você diz, aceita Jesus naquele momento, naquele instante que você aceita Jesus, o Senhor tem compromisso com você. O Senhor te defende de Satanás. Então, a partir daquele momento, Jesus vai lutar as tuas lutas, vai vencer as tuas guerras. Porque nós não vencemos nossas guerras sozinha. Eu vi Jesus vencendo as minhas guerras por mim, porque eu não conseguia vencer sozinha. Entendeu? E aí ele me mostrou, eu vou vencer para você, porque para você ver entendeu? Que você não precisa se preocupar. Eu venço por você, porque eu já venci lá na cruz. Você só precisa aceitar Jesus e crer que ele morreu na cruz do Calvário para a sua redenção. Ele só precisa que você repete isso todo o tempo e que você creia de verdade. Não adianta repetir sem crer, mas se a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você falar e confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, é claro que essa palavra vai entrando no teu coração, ela vai enchendo o teu coração, que você a palavra ela vai começar a mudar. Porque a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito seria feito sem o Senhor, sem a palavra.
Então, a partir do momento que você lê a palavra é o próprio Jesus. Então, ele tem compromisso com a palavra dele. Quando você fala a palavra dele, quando você lê a palavra dele, e você fala, olha, aqui está escrito isso. Então, ele honra a palavra, porque ele é a palavra, entendeu? Então, nós temos a palavra, o poder de decisão, nosso livre-arbítrio, é para nós exercer e dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Porque a palavra do Senhor diz, eis que eu estou na porta e bato. Se você abrir, cearei contigo. Então, você tem que abrir a porta do seu coração. Jesus não vai abrir, ele vai bater. Toque, 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 toque. Aí se você abrir, aí ele entra e ceia com você. Ele entra no seu coração. Então, quando ele entra, entendeu? Ele vai fazer mudança. A palavra de Deus diz, quando ele entra, o que ele faz? Primeiro ele vai amarrar quem? Os demônios, entendeu? Porque como é que você vai entrar numa casa se você não amarrar o valente? Primeiro você amarra o valente e fala, ó, valente, rua, entendeu? Que agora essa casa tem dono, essa casa aqui é minha, entendeu? Então Jesus faz isso. Então aí você você já vai ser parte do Senhor, entendeu? Para a salvação, entrar no plano de salvação do Senhor. Porque ele quer que a gente entre no plano de salvação, ele não quer que ninguém se perca, ele diz que não tem prazer nenhum, né, nas pessoas que morrem sem salvação. Então, se você está ouvindo essa palavra e você quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vamos fazer uma oração e você repete comigo. Aí você vai dar o seu nome, né? Você vai falar seu nome. Por exemplo, eu, Lisa Rios, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu creio que tu vieste em carne e sangue e que tu morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância, Senhor. Eu creio que o teu sangue me lava, me purifica de todo o pecado, de toda a minha imundície, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem veio a salvação, que é Jesus. Por Adão veio o pecado, por Jesus Cristo veio a salvação. Então, Senhor, eu creio. Escreve meu nome, aí você fala seu nome. Escreve meu nome no livro da vida, para quando eu chegar aí, Senhor, que meu nome esteja escrito, que eu não seja envergonhado, porque a tua palavra diz que muitos vão chegar lá no céu e vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos. Aí o Senhor vai dizer assim, apartai de mim, eu não vos conheço. Então, aceita o Senhor, quanto é tempo e quanto se pode achar. Eu estou fazendo esse clamor por vidas para vocês entenderem que precisa falar, porque Jesus é a palavra, você precisa falar. Você precisa falar que quer ele. Se você não falar que aceita ele, ele não vai poder fazer nada pela sua vida. Porque ele te deu o livre-arbítrio, você que decide a sua vida. Você decide entre o céu e o inferno. Veja Lázaro. Lázaro ele pagou o preço dele aqui na humilhação, né? Aqui na terra. E ele foi para o seio de Abraão, ou seja, o seio de Abraão era um passo para ir para o céu. Depois que Jesus ressuscitou, tirou todo mundo do seio de Abraão e levou para o céu. Já o outro rico, que teve todos os bens aqui na terra, usufruiu e não queria saber de nada, né? Que ele só queria saber do dinheiro, das riquezas, né? Porque o dinheiro na Bíblia se chama mamon. Mamon é uma potestade terrível, viu? Então, ele não quis saber da salvação, ele quis saber dos bens dele, viver aqui na terra. Só que, irmãos, olha, usa a cabeça. Você já conheceu alguém, algum ser humano que viveu acima de, vamos supor, muito raro, depois de 100 anos? Muito raro. Muito raro alguém viver depois de 100 anos. Irmão, quando você morre, tudo fica aqui na terra. Olha, todas essa roupa, joias. Quando a gente subir para a glória no arrebatamento, tudo isso aqui vai cair. E eu vou receber uma roupa nova nos ares para encontrar com Jesus nos ares. Então, Jesus está voltando, irmãos. Nunca em toda a face da terra, Jesus se revelou para tanta gente, para jovens, crianças, adultos, velhos.
Ele diz que no fim dos tempos, jovens iriam profetizar e os velhos teriam sonhos e visões. Então, irmão, busca o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Amém? Eu vou estar orando por você. Bota seu nome escreve seu nome com sobrenome, que eu vou estar orando por você para que Deus possa tocar no seu coração e abrir a sua mente, abrir seu coração para que você aceite o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus e firme no Senhor. Amém?